Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos, nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa: por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por
Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filisteus de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Vou ler novamente o versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Veja que os filhos de Israel estavam servindo a outros deuses ainda. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filhos chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui
nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava a Betel, e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o têm todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então Samuel tinha ficado triste, porque o povo estava rejeitando ele como juiz e pedindo um rei para julgar a nação de Israel. Então Deus consola o coração do sacerdote Samuel e diz: Samuel, eles não te rejeitaram a ti, mas a mim eles têm rejeitado. Que tristeza! Deus declarar isto para o sacerdote, que ele estava sendo rejeitado pelo seu povo. Continuando. Conforme todas as palavras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e ceguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas,
cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Então Deus mandou que o sacerdote Samuel avisasse ao povo que se eles escolhessem um rei como todas as outras nações tinham também o seu rei, que eles sofreriam todas essas penas. Tudo isto ia acontecer com eles. E eles disseram: Não, mas nós queremos um rei que julgue sobre nós. Continuando, capítulo 9. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamo-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus,
dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E, subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro, para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse: põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Amém. Terminei de ler os capítulos 6, 7, 8 e 9 do primeiro livro de Samuel.
Na próxima gravação você estará ouvindo o capítulo 10, cujo título diz assim: Samuel unge Saul como rei de Israel. Continue ouvindo esta história do rei Saul. Eu espero você na próxima gravação e eu quero abençoar a sua vida em nome